vamos dar continuidade à nossa leitura. Eu andei um pouquinho sumida de novo. Na realidade, eu ando um pouquinho sumida, mas é um cansaço espiritual, não físico. E às vezes eu tenho que lutar comigo mesmo para ver. A gente pensa que já viu tudo na vida e acontece coisas absurdas. Eu estava olhando aqui, o irmão estava perguntando o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu espero que nossos irmãos esteja bem, de coração. Tenho orado bastante, eu não entendo. Tem coisas que a gente só entende. Assim, alguma coisa está dando errada no Brasil e todos estão culpados. Eu só queria que o Pai Celeste fizesse uma. Porque ele disse assim: o bem multiplicarei a milhares e o mal da terceira a quarta geração. Daqueles que o praticou, eu queria que essa lei fosse para hoje também. Porque assim, não é todo mundo de lá que é mal, que é ruim ou que é egoísta ou mesquinha, como no resto do Brasil. Né? Tem gente boa, gente ruim em tudo que é lugar. Então que Deus não castigasse pela maioria e que as pessoas lembrassem de Deus na bonância, de agradecer quando estiver tudo bem. E não volte para a beira do rio, pelo amor de Deus, pelo amor dos Pais Celestiais de Jesus, não voltem. Tente o governo pegar uma área, indenizar para botar as pessoas em lugares mais altos, onde a barreira também seja feito um estudo geológico para ver se a barreira é sedente ou não, se ela é fixa ou não, porque também quando as barreiras são muito encharcadas, ela desce, né? Porque o barro é aquele barro mais que absorve mais água. Eu acho que o geólogo pode explicar isso muito melhor que eu. Então, faz 2 dias que eu não consigo dormir direito, orando, pedindo a Deus por misericórdia. Porque o que a gente viu, que os irmãos, não irmãos da minha igreja, irmãos porque são todos filhos de Deus, mesmo os rebeldes, colocaram é de partir o coração. É senhoras velhinhas, é animais, é bebê, é família desaparecendo no meio d'água. Então, assim, gente, como a gente não pode fazer nada por não estar lá, por não poder ajudar, pelo menos ore. Peça a Deus misericórdia, porque nós não sabemos a causa espiritual disso. Temos ideia, mas não sabemos. A Mãe Moon pediu para que todo mundo, na última informativa, desse testemunho para os cristãos, falando da filha unigênita de Deus. Que eles lembrem que tem que vir. Porque quando Deus mandou Jesus, disse que ele era o segundo Adão, não teve fundamento para uma segunda Eva, né? Não apareceu uma segunda Eva. Agora, na época da segunda vinda do Messias, a filha do unigênita de Deus, a Eva do lado de Deus, que aqui veio, era do lado de Satanás, a outra não foi achada. Quer dizer, não houve fundamento porque ela não chegou a nascer. Eu vou procurar umas histórias apócrifas, as histórias não apócrifas, que é fora da Bíblia, história de Israel, para saber a história de João Batista e de Zacarias, para poder provar o que não precisa ser provado. Porque eu acho que quando uma filha de Deus verdadeira fala uma coisa, você não tem que duvidar. E quando o Pai fala também no livro, que eu já mostrei. Então, gente, me desculpe, mas nós não podemos brincar com o Espírito Santo. Vamos orar. Você ter dúvida é uma coisa, você partir para xingar ou dizer que está fazendo isso e aquilo é outra. Teve uma irmã que a gente conversou em dúvidas, coisas sobre dúvida. Mas tem pessoas que estão acusando, então é muito diferente de ter dúvida.
Então vamos manter nosso espírito e nossa mente centralizado nos verdadeiros pais, em Jesus, para que possamos ser fortes para atravessar esses dias tão de calamidade, porque o homem se afastou dos pais celestiais, porque as igrejas estão pregando outras coisas que não é a palavra de Deus, nem a de Jesus. Vamos orar, por favor. E vai ser interessante esse versículo hoje. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Bondoso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, por poder ainda orar por nossos irmãos, com a fé de que o Senhor vai tomar posse de todas as situações. Se aquela situação, por algum motivo, não for natural, Senhor, que o Senhor possa fazer justiça e o Senhor possa proteger os inocentes e os justos. Nós sabemos que todos nós já nascemos com pecado, porque viemos das descendências de Adão e Eva. Mas que também na segunda vida do Messias nós podemos, como diz Jesus, ser limpo, ganhar uma nova veste, purificar nosso corpo através de nossas atitudes, nossos pensamentos e ações. Pai Celestial, nós te pedimos que o Senhor possa limpar o Brasil e possa curar o Brasil, para que o Senhor possa fazer com que os bons antepassados das pessoas se aproximem dela como anjos seus e venham, Pai, orientá-la para ela parar de brincar e de zombar de vossas palavras. Hoje eu vi numa rede um pastor dizendo que Jesus baixou os Espíritos Santos num galinheiro. E as galinhas falaram pelo poder do Espírito Santo. Está lá. Está no TikTok. Bondoso Pai. Eu não vou dizer ao Senhor que tenha misericórdia de uma pessoa que tem conhecimento de vossa palavra e que mesmo assim zomba e brinca com as palavras de vosso Filho. Eu vou te pedir que não puna todo mundo, Pai, que puna os culpados, ou acorda, ou chacoalhe para que eles acordem, e que não seja necessário a gente ir para a peneira dos últimos dias. Pai Celestial, nos mantém ligado a vós, através dos verdadeiros pais, através da mãe verdadeira, da filha unigênita de Deus. Senhor, eu sei que Jesus toma conta do Brasil, mas ele não pode intervir quando o homem é culpado. Ele não pode intervir quando nós escolhemos estar de outro lado, Senhor. Se antigamente já tinha tanta confusão, como nós vamos ver na palavra de Paulo, uma competição de quem é melhor, na vez de competir comigo mesmo, eu quero, como disse uma senhora no YouTube, me olhar no espelho e ver o que é que eu estou fazendo que pode te agradar ou não, meu Pai. Como eu estou reagindo, como minha família está servindo a vós. Esse é o meu desejo mais sincero, que nós possamos alcançar com dignidade o título de filho e filha vossa. Que nós possamos acordar, porque sem vós nós não temos proteção nenhuma de ninguém, nem forças armadas, nem a terra, nem ninguém, como o pessoal está se iludindo. A maior força vem de estarmos conectados convosco através das nossas ações, do nosso pensamento, de nossa prática. Nos dê força para que a gente possa suportar a dor dos nossos irmãos e orar por eles de coração, para que eles suportem esse momento tão difícil como aquela mãe desesperada porque perdeu os 2 filhos. Que o Senhor conforte o coração dos que perderam seus familiares, que perderam seus filhos amados, que perderam tudo o que tinha, inclusive as pessoas, que é o mais importante. Dá força, Senhor, que surja pessoa justa de vários lugares do Brasil que possa ir lá ajudar, que possa contribuir, Pai. Não tem tanta gente se aproveitando disso para tirar proveito de dinheiro e de coisas. Não permita mais, Deus. Não permita mais, Pai Celestiais. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e do mundo, que o Senhor possa proteger nossas crianças, possa proteger o justo onde quer que eles estejam, que a sua mão poderosa, Mãe Celestiais, o Espírito Santo de Deus, possa controlar a natureza, para que ela não seja manipulada por nenhum homem. A Senhora é a dona da natureza, Mãe Celestiais, Espírito Santo. Nós te agradecemos por estar aqui, por ter a oportunidade de conhecer a vossa verdade através do Pai Mu e da Mãe Mu, e de amar tanto a vós, Jesus, por saber que o Senhor se sacrificou no passado e ainda não descansa tomando conta da humanidade e revelando vossa face, revelando o Espírito Santo para as pessoas. Que nós possamos nos capacitar para que nossas palavras, minha palavra não seja minha, mas vossa palavra, Senhor, chegue no coração de cada pessoa. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Me desculpe, mas a cena que a gente vê fica dentro da... Boa noite, Roseli. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Então, as coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul é tão triste, que dói em nossa alma, dói em nosso espírito e nosso coração.
E as pessoas estão brincando de pregação enquanto as coisas estão acontecendo. Como disse Jesus, será como no tempo de Noé. Eles bebiam, comiam e davam em casamento até que veio o dilúvio e dissolveu a todo. O dilúvio é só água? Não. Tem doença para fazer isso. Tem acidentes, tem coisas terríveis. Então vamos acordar, gente, para nosso coração e nossa mente praticar aquilo que sabemos que é verdade. Não porque um pastor está dizendo ou um reverendo está dizendo. Vamos acordar para que nós praticamos, porque conhecemos a palavra de Deus. Estude. Eu prometi ao Pai Celeste que mais uma vez leia a Bíblia aqui. Eu estou lendo o Novo Testamento, porque a gente vai ver que Jesus realmente aboliu o Velho Testamento. Então não adianta pregar no Velho Testamento. Então a gente tem que conhecer o que foi feito, o que não foi, quais eram os conflitos que os discípulos de Jesus tinham e como a gente pode vencer isso dentro das igrejas, né? Porque deveria ser uma só igreja, um só Cristo, mas as pessoas, por causa do dinheiro, por causa do Deus Mamon, valoriza mais a matéria do que o Espírito, valoriza mais as coisas que Deus quer para nós, do que as condições miseráveis que o povo está vivendo, sobrevivendo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, do Brasil, e que nós possamos ser fortes, pelo menos para orar um pelos outros. Eu vou começar a ler, tá bom? Me desculpa, mas é de abalar o coração. 2 Gálatas 2, capítulo 2, versículo 1. Depois de passar 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação, quer dizer, ele subiu porque foi mandado ele ir. Coitado. Paulo sofreu, viu? E lhes pus o evangelho que prego entre os gentis, e particularmente que estava em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ele pregava o evangelho que ele recebeu diretamente de Jesus. Então o pessoal teve só 3 anos com Jesus, Paulo teve mais, porque Jesus vinha, orientava, chamava atenção. E ele diz anteriormente, quando a gente lê que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem, recebeu de Cristo, através de revelação. E aí ele diz, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncisar-se. Ou seja, eles chamaram Tito e disseram para seguir Jesus tinha que se circuncidar. Um minuto. Circuncidar-se. O que não era necessário mais com Jesus. E por isso, por causa dos falsos irmãos, ele chama aqueles que pelas costas dele praticamente obrigaram a Tito, que era um grego, se circuncisar. Ele diz, por isso, por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram secretamente, entraram a espiar nossa intimidade que temos em Cristo Jesus para nos pôr como servidão, ou seja, colocou ele na posição de servo, porque o Velho Testamento é posição de servo, com Jesus é posição de filhos adotivos. Na segunda vinda nós podemos nos tornar filhos verdadeiros. E olhe bem, eles foram olhar na intimidade, o quê? Quando eles estavam tomando banho, alguma coisa assim, se ele era circuncisado ou não. E constrangiram, quer dizer, provavelmente ele perdeu o Tito. Eu espero que não, né? Mas você não pode entrar com os filhos espirituais dos outros e se meter a educar. Você não pode, a não ser que a pessoa esteja levando ele para um caminho do mal. Mas se você está pregando as coisas que estão dentro dos princípios divinos, que são as palavras da segunda vinda, dentro da Bíblia, então você não pode intervir. Se você vem para colocar coisas que não existem sobre a palavra do Messias, você está sendo o anticristo também. Não é só aquele anticristo que vai aparecer, não. Tem um monte de anticristozinho que vem para destruir a fé dos outros. E aconteceu isso com Tito. Aos que nem ainda por uma hora cedemos com sua sugestão, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. E quanto àquele que parecia ser alguma coisa, quais tinha sido outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência dos homens, ou seja, ele conhecia a verdade dos outros. Então ele estava se aparecendo muita coisa para os filhos espirituais de Paulo. No entanto, ele disse, quais tendo sido outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência dos homens, ou seja, você não pode fingir para Deus. Deus não aceita você fingindo para ele. Deus não aceita que eu finja para vocês. Se eu fizer isso, eu já mostro uma característica de Satanás, não de Deus. E esses, digo, que permaneciam ser alguma coisa e nada me comunicaram.
Quer dizer, ele ainda mais fizeram sem comunicar Paulo. Paulo ficou muito raiva. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão não me estava confiado, como a Pedro confiado, quer dizer, eles achavam que não, Jesus confiou ele a circuncisão. Jesus dispensou isso. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apóstolo da circuncisão, esse operou em mim como eficaz para com gentis. Ou seja, Pedro dizia que foi Jesus, ainda mais se eu dissesse assim, a gente faz isso que Jesus mandou falar e eu estou mentindo, gente, isso é tão grave. Porque eu estou falsificando a ordem dos céus, a palavra de Cristo. E hoje as igrejas estão fazendo isso demais, inclusive com a segunda vinda. Vamos lá. E conhecendo Tiago, Cefás, João, que era considerado como a coluna, a graça que havia sido dada, deram-me a destra, a mão, né? Em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentis e ele à circuncisão. Aí ele diz, recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, ele falando de Jesus, e dos que seguiram ele, que estava na época de Jesus. Ele disse, recomendou-nos, Jesus, né? Somente que nos lembrasse dos pobres e que também procurasse fazer com diligência, rapidez, né? E com cuidado, servir os outros, servir as pessoas que estavam precisando. É isso que Paulo disse que Jesus passou para ele. Chegando a Pedro, a Antioquia, lhe resisti na cara. Ele ficou, né? Porque era repreensível. Porque antes que algum tivesse chegado da parte de Tiago, comia com gentil, mas depois que chegaram foi retirado e apartou-se dele, temendo os que eram da circuncisão. Olha bem, Tiago e outros que estavam com ele, quando Pedro chegou, o povo tinha medo do Pedro, então para não ser criticado por Pedro, eles se afastaram dos gentios, os quais já tinham se tornado cristãos pelas palavras de Paulo. E aí, Paulo continua. E aí Jesus diz o que aqui? Eles julgaram, né, que não podia mais. Eles estavam, mas porque Pedro chegou e não concordava com que Paulo ensinasse os gentis, e isso estava dando conflito entre os discípulos. Então eu lembro das palavras de Jesus. Não julguei para não seja julgado. Com a medida que pedir será medido, com o peso que pedir será pesado. Isso está em Mateus 7, de 1 a 5 e continua até 12 sobre julgar os outros. Então, lá na igreja primitiva já começou a ter falhas, né? Se eles seguissem só o que Jesus disse, Jesus deu a chave a Pedro para continuar evangelizando, mas também chamou Paulo. Então, você não pode querer ser o mais importante do todo. Você tem que ser aquele mestre lhe mandou isso, eu vou ser o mais humilde, porque Jesus disse que o mais humilde está mais próximo do reino dos céus. Então, às vezes você está ali, você dá uma oportunidade a alguém, uma autoridadezinha, ela já se torna o Senhor do pedaço. Esquece que o Senhor são os verdadeiros pais de Jesus. Vamos lá. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou chamou os discípulos que estavam com Pedro de dissimulado. Mas quando vi que não adiantava bem diretamente, confrontei a verdade do evangelho. Quando ele viu que mesmo falando com ele não adiantava diretamente, foi confrontar com Pedro. Olha o que ele diz. E disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como gentis e não como judeu, por que obriga os gentis a viverem como judeus? Ou seja, se ele estava seguindo o ensinamento de Jesus, vivendo como os gentis virem, por que quer que eles se tornem judeus do Velho Testamento? É isso que ele estava dizendo. Nós somos judeus por natureza e não pecadores diante dos gentis. Porque ele dizia como se Paulo fosse pecador e Paulo não estava pecando. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Olhe bem o que ele diz aqui. Ninguém é justificado pelas obras da lei, mas por quê? Pela fé, porque quando você tem fé, você pratica aquilo que você acredita. Se você diz que tem fé em Jesus, continua bebendo, fumando, se prostituindo, falando mal dos vizinhos, falando mal de todo mundo, criticando, na vez de ajudar, só atrapalha, e é mesquinho, é azarento, a boca só diz palavras de perdição, você não está justificado nem pelo velho, nem pelo novo, porque ele diz aqui, sabendo que não é justificado pelas obras da lei, ou seja, a lei passou. Você vai ser pela fé que você tem em Cristo e pela fé que você
pratica, por isso que Jesus disse, se você é meu amigo, pratique as palavras que eu dou. Temos também credo, temos também acreditado em Jesus Cristo, para sermos justificados a fé em Cristo. Ou seja, se você acredita, justifique sua fé. Como é que a fé é justificada? Pelas obras. Para sermos, para sermos, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, diz Paulo. E ele estava recebendo o ensinamento de quem? De Jesus. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Ou seja, como eles podiam ser apóstolos de Cristo e ser chamados por Pedro de pecador, se ele foi chamado por Jesus para segui-lo e para ser apóstolo dele? Ele diz, porventura Cristo ministrou o pecado? De maneira nenhuma. Então eu não sou pecador, ele quis dizer. Porque se tornou a edificação aquilo que destruiu, construiu-me, a mim mesmo o transgressor. Ou seja, ele era perseguidor, mas o que Jesus falou e ensinou a ele, e o que ele sentiu, o que ele viu, transformou ele, mas foi a palavra de Jesus, certo? Se ele estiver no Velho Testamento, ele jamais aceitaria Jesus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso serve para todo mundo. Nós estamos vivendo de acordo com as palavras de Jesus, com as palavras dos verdadeiros pais. Nós estamos vivendo pelo sacrifício do Senhor da segunda vinda, da Filha unigênita de Deus, pelas palavras que Jesus deixou no Apocalipse, ensinando o nosso caminho certo, para nos tornarmos, que o Espírito de Deus possa habitar conosco, nós temos que limpar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E ele continua, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, seguir Cristo morreu debalde. Se a justiça vinha só pelo Velho Testamento, ele disse que Cristo morreu em vão. Debalde quer dizer em vão, certo? Então, Cristo morreu em vão, as pessoas continuam pregando no Velho Testamento, as pessoas continuam exigindo no Velho Testamento, mas esqueceu que Jesus falou. Eu vou ler para vocês aqui. Aqui acaba o Gálatas, vai até o 21, mas olha o que Lucas diz, a palavra de Jesus. Lucas 16:16. A lei que é o Velho Testamento, né? E os profetas vigoraram até João Batista. Desde este tempo vem sido anunciando o evangelho do reino de Deus. Ou seja, não é mais o Velho Testamento, é para pregar o quê? O evangelho do reino de Deus. O evangelho que Jesus deixou, falando também do segundo evangelho, que será o livro dos 7 selos, as revelações da segunda vinda. E todo homem se esforça para entrar. Em Mateus 11, de 13 e 14, Jesus diz, cada um, Mateus entendeu de um jeito, Lucas de outro e Marcos de outro. Então, cada um diz assim, porque todos os profetas e lei profetizaram até João, ou seja, todos que repetiram, entenderam que Jesus disse que a lei do Velho Testamento chegou até João, depois disso começou boas novas. Aí ele diz, quem tem ouvido, ouça. E este é Elias que havia de vir. Ele diz que João Batista era o Elias que havia de vir, que Elias não ia voltar. Sempre que volta uma pessoa com a mesma missão. Elias era profeta, João Batista era profeta. Então Elias não voltou, mas Deus mandou um profeta na mesma condições de Elias, preparar o caminho do Senhor. Ele falhou, ele não seguiu, ele não obedeceu, ele não deu testemunho, não entregou os seus discípulos para Jesus. Certo? Isso está em Mateus 11, 13, 14. Aí Lucas 16 é aquilo lá que eu li. Esse que diz, ó. Eu tirei de uma Bíblia bem antiga, bem original. Eu tenho ela aqui. Um minutinho. Aqui tá meus exames. Deixa eu tirar ela daqui. Aqui, ó. Um minuto. Deixa eu voltar aqui. Ó. Tá. Desculpa. Essa não. Essa daqui é outra. Cadê minha Bíblia? Ah, tá ali, mas eu faço questão de buscar um minutinho só, tá? Ela mesmo. Ah, não, também eu fiz. Gente, derrubei um monte de livro. Ela tá usadinha, tá? Porque tudo que a gente lê muito, né, encasta. Eu tenho até que mandar encadernar novamente. Ó. Tá vendo aqui?
Dá pra ver? E aqui dentro, eu faço questão que vocês sabem que é bem originalzinha ela. Cadê? Vocês talvez não vejam, mas eu vou tentar. Ó. Tá marcada aqui, ó. Ela é de 1611. E nessa Bíblia mais antiga, a tradução mais original possível, diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João Batista. Acabou em João Batista o Velho Testamento. Desde tempo, o reino dos céus é pregado e todo homem se esforça para entrar. Então, isso daqui eu tirei da... como é a Bíblia? Bíblia King James, né? Certo? Então, é algo original e quando eu for publicar, eu publico junto. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que... Helena, boa noite. Seja bem-vinda, Helena. Eu espero que... Obrigado por estar aqui. Eu espero que tenha entendido. Agora nós estamos vendo a era da segunda vinda do Messias e nós precisamos aprender o que aconteceu no passado para não repetir agora e também levar as boas novas aos evangélicos, aos cristãos, para que eles compreendam que tem que estar preparado para a segunda vinda. Que as coisas que estão lá, minha gente, alguém justifique legalmente, qualquer pastor, qualquer reverendo, porque se Jesus disse que toda a lei profetizou até João, ou seja, o Velho Testamento vai até João, e ele é o cumprimento da lei, Jesus é o cumprimento da lei, porque o Velho Testamento fala que Deus estava preparando durante 4.000 anos, né? A descendência de Jesus, Jesus nasceu. Por que Jesus não veio nas nuvens? Se o Velho Testamento só serve até Jesus, segundo Jesus, e foi Daniel que sonhou, eu vejo como filho do homem vindo sobre a nuvem, sobre poder e glória. Jesus nasceu na barriga de Maria, com preparação da sua vinda, com o poder do Espírito Santo. Então, reflita, para não perder essa oportunidade única de viver na era da segunda vinda. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Amado Jesus, nos dê condições espirituais, como disse Paulo, inteligência espiritual, sabedoria espiritual para compreender tudo que foi dito por Jesus no passado e como entender que o Velho Testamento deve, como livro de história, que conta toda a história até a chegada do Messias, que foi Jesus da primeira vinda, mas que não serve para a segunda vinda ou para a era atuais do Apocalipse. Bondoso Pai, por favor, nos dê condição de compreender que o Novo Testamento é preparação para a segunda vinda. As palavras de Jesus são direção para que nós possamos entender a segunda vinda do Messias. Te peço que abençoe todos que estão aqui essa noite. Que o Senhor possa nos dar força e condições para orarmos uns pelos outros. Para que nós possamos orar muito por nossa nação, pelo mundo e principalmente, Pai. Para que possamos compreender o que está acontecendo no Brasil. Que oramos por nossos irmãos que foram atingidos por uma avalanche de águas, de chuva e etc. E que várias cidades foram completamente destruídas e vários irmãos foram perdidos as vidas. Recebe ele com vosso amor no vosso lar eterno espiritualmente, Pai, chamado Rio de Chombo espiritual. Que o Senhor possa recebê-lo, que o amor de Jesus esteja com cada um que partiram repentinamente com essa enchente. Que o Senhor possa sustentar os outros que ficaram, confortar os corações das mães, confortar os corações dos familiares que ficaram e dar força para eles se erguer muito rápido, Pai, porque sabemos também que por trás disso tem muitos problemas, Pai, e que o Senhor proteja o agro, que é a fonte alimentar do Brasil, que o Senhor os levante e os proteja. Nós te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que tem nos dado e pedimos que o Senhor possa perdoar os erros do Brasil, acordar nossa população para viver com verdade e com sinceridade, principalmente o povo da comunidade sagrada dos verdadeiros pais, para que enxergue o momento e obedeça unicamente as palavras do vosso Espírito Santo, a Filho unigênita de Deus, que são baseados em vossos ensinamentos sagrados, Senhor, que são a prova de que o Senhor continua operando na terra. Por favor, permita que Jesus, que ficou tomando conta da América Latina, do Brasil, possa estender a mão dele sobre essas pessoas, confortá-la e restituir o Brasil para entregar a voz aos verdadeiros pais. Nós te agradecemos, te pedimos que possa ficar com cada um que está aqui agora, os que virão depois, para que através dele possamos nós, cada um, praticar a vossa palavra com sinceridade e amor e não julgando os outros. E se puder ajudar, Pai, que nós possamos chegar até onde deve chegar essa ajuda.
teremos que agradecer, Pai, por hoje, pelo último dia da semana, e que amanhã nós possamos nos conectar convosco assim que nos acordamos, para que nossa vida seja dirigida por vós, cada um de nós, em nossa casa, nossos descendentes. Te peço que os abençoe agora e que permaneça todos nós conectados a vosso coração, ao coração do Espírito Santo e da vossa filha unigênita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Me desculpe, mas falar do que vem todas as imagens que a gente já viu de sofrimento dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina está indo. Então, que a mão dos Pais Celestiais esteja lá, que os Pais Celestes possam conceder proteção a essas pessoas, que nós possamos orar por eles. Então, muito obrigado. Fiquem todos na presença e na prática da palavra dos Pais Celestiais, dos Pais e de Jesus. Uma boa noite, uma boa semana que começa amanhã.